Olá pessoal, saudações, aqui é o Rodrigo Aguiar e eu vou ser breve nesse vídeo, tá? Que hoje é segunda-feira e todo mundo tem muita coisa que fazer, mas eu tava vendo esse vídeo aqui na pilha e eu não pude deixar de passar esse caso e não mostrar pra vocês, tá? Mostrando uma lesão clássica e uma lesão que não é tão clássica, mas pode acontecer junto com ruptura do ligamento cruzado anterior no paciente jovem. Esse aqui é um paciente de 28 anos de idade e a gente vê que tem uma ruptura completa aqui do ligamento cruzado anterior. A gente não vê o ligamento cruzado anterior aqui onde era para estar, aqui no plano sagital mostrando que o ligamento está roto, aqui é o plano coronal também mostrando que o ligamento está roto, beleza? Aí agora eu quero mostrar para vocês uma lesão clássica que pode acontecer na rotura, uma lesão clássica meniscal que pode acontecer na rotura do ligamento cruzado anterior, que é a rotura do corno posterior e da raiz posterior do menisco lateral. Então aqui a gente tem o corno posterior e a raiz posterior do menisco lateral, a gente tem uma lesão completa aqui, uma lesão radial, radial, meio oblíqua completa. Existe uma classificação, inclusive, dessas lesões, se eu não me engano é a classificação de Laprade, mas se não me falha o nome, mas existe uma classificação, inclusive, dessas lesões. Eu acabo não usando no dia a dia, eu só descrevo a lesão, eu coloco se é uma ruptura parcial, se ela é completa, se ela é radial, se ela é vertical, se ela é horizontal, enfim. Eu acho que o importante aqui quando a gente está dando laudo, quando você for dar o laudo, é deixar descritivo e essa classificação aí fica muitas vezes para você conversar com um colega ortopedista, para você ter uma aula, para ter como base, para pesquisa científica, essas coisas, mas que no dia a dia essa classificação aí eu não coloco no meu laudo e eu coloco o descritivo bem feito, porque eu acho que isso é importante para esse caso e é o que eu tenho, que eu converso com os ortopedistas também. Então aqui a gente tem essa rotura completa do corno e da raiz posterior do menisco lateral, tá? Isso aqui é um clássico, isso aqui é uma coisa que é bem descrita que pode acontecer com ruptura do cruzado anterior. Então, agora eu vou para o outro lado, eu vou para o lado medial, que tem uma lesão meniscal que não é clássica de acontecer com ruptura do cruzado anterior, tá? Qual que é a lesão clássica de acontecer no corno posterior do menisco medial? É a lesão do tipo rampa, tá? Mas a gente vê que esse caso aqui, esse paciente, ele não tem uma lesão do tipo rampa, ele tem uma lesão, esse aqui é um fragmento meniscal que é esse daqui, Ele tem, parece aqui, um flap, né? Um flap, um flap vertical, né? Um flap vertical com a migração de parte do corpo e do corno posterior do menisco medial para essa região, tá? Então essa é a primeira lesão que esse paciente tem, que não é tão clássica assim, que não é a lesão do tipo rampa clássica. E a outra lesão, pessoal, que essa também esse paciente tem e não é clássica da gente ver nesse caso, é a rotura radial do corno, da raiz posterior do menisco medial, né? A transição ali da raiz com o corno posterior do menisco medial. Então a gente vê que tem uma rotura completa da raiz posterior do menisco medial. A gente não vê a raiz aqui direito, ela está rota nessa região. Então esse paciente tem rotura de raiz posterior de lateral, que é um clássico, que é descrito, que a gente tem que sempre procurar com rotura do ligamento cruzado anterior, mas esse paciente também tem uma outra rotura do lado medial, que é a rotura da raiz posterior do medial, que não é um clássico, não é tão descrito assim, é raro, né, mas acontece, eu já vi alguns casos, e esse é um deles, do menisco medial, né, aqui o normal é a lesão do tipo rampa. Então, só lembrando que a rotura da raiz posterior do menisco medial, ela é um achado clássico em pacientes mais velhos, acompanhando lesão degenerativa, paciente ali dos 50 anos, 55 anos de idade, que vai agachar e sente ali um pop, sente ali um estalo, e isso aí é o achado clássico, é o caso clássico, a história clássica da rotura da raiz posterior do menisco medial, tá? E esse paciente não, um paciente jovem, que a rotura aconteceu junto com a rotura do ligamento cruzado anterior, beleza? Então eu queria muito gravar esse vídeo para vocês, queria muito mostrar essa alteração e para vocês ficarem aí com isso aí na cabeça de vocês, né? E como laudar. Eu não coloco graduação para lesão da raiz posterior do menisco lateral, só descrevo bem descrito e do lado medial sempre olhar, né? A primeira lesão que vocês vão ver se tem ou não é a lesão tipo rampa, mas sempre tenham na cabeça as variações das lesões meniscais que podem acontecer aí, inclusive a rotura completa, né, a rotura da raiz posterior do menisco medial, tá bom? Um grande abraço para vocês e mandem bala que hoje é segunda-feira, não dá para perder tempo não.